Capital Empreendedor. Hoje nós estamos aqui com a presença do Fábio Souza, da Sandrin Móveis Planejado. Fábio, obrigado por ter aceito o nosso convite, por compartilhar um pouco da sua história, né, com o nosso programa. Se você puder falar um pouquinho mais da sua origem aí, de onde veio o Fábio Souza? Bom, boa tarde aí para você que está nos ouvindo e assistindo, né? Primeiramente eu que agradeço pelo tempo de vocês. A gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que o mais importante na nossa vida é o nosso tempo, né? Sim. E você também que está nos assistindo, nos ouvindo aí, te agradeço pelo seu tempo também. Então, eu tenho 48 anos, eu sou pai do Murilo e da Helena, sou casado com a Cláudia, né? Nós vamos completar esse ano 28 anos de casado. Legal, parabéns. Isso é uma grande bênção, né? Sim. Nos dias de hoje é muito raro isso. Sim. E isso me alegra muito. E eu cheguei em Cuiabá em 95, dia 17 de janeiro de 95. E até então nunca mais voltei. Eu sou um paulistano, nasci em São Paulo, capital. E se você me perguntar se eu tenho vontade de morar lá de novo, só se Deus permitir. A gente nunca pode dizer nunca, né? Sim. Mas assim, pela nossa vontade, porque aqui eu conquistei a minha família, aqui é uma terra muito abençoada e eu agradeço muito a essa terra que tanto nos acolheu. E como que um paulistano veio parar em Cuiabá? Como é que foi essa história? Então, eu tinha 17 para 18 anos, muito jovem, e meu pai tinha falecido na época. Meu pai faleceu dia 16 de junho de 93. E como pouco tempo depois nós mudamos para cá, e eu não tinha muita perspectiva lá em São Paulo, a verdade é essa. E a minha esposa, que na época era minha namorada, tinha uma irmã que morava aqui. Ainda tem a Selma que mora aqui. E ela teve uma ideia, falou, Fábio, eu vou morar com a minha irmã e você mora com o seu avô, que meu avô também morava em Cuiabá. Então você já tinha um avô cuiabano ou não? Ele morava aqui já? Morava... Da minha família não tem ninguém cuiabano. Certo. É que teve um tio meu, Vilmar, que chegou aqui em 84, mais ou menos, e ele se constituiu aqui e a gente tinha uma referência muito boa, né? Que ele teve resultado muito bom. Só que ninguém teve coragem de vir para cá. Aí começou, vem um tio, vem outro tio. Sim. Aí, por fim, eu acabei vindo para cá também, né? E fiquei com meu avô, eu ajudava ele tinha um mercado, uma mercearia, né? Hoje mudou muito, mas a mercearia de antigamente tinha comida, tinha brinquedo, enfim. Era o famoso secos e molhados. E eu ajudei muito ele nessa época, né? Então, assim, pasmem vocês, assim, eu arrumei as minhas coisas para ir embora várias vezes. Porque eu era um jovem muito imaturo, eu tinha problema com ira. A minha autoestima não... Ira. Eu era uma pessoa muito irada, apesar de não parecer. Hoje eu sou muito tranquilo. Aliás, eu sou o extremo da tranquilidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, eu tinha essa questão, né, de como é muito difícil. Imagina, 17 anos, sem perspectiva, né? Sem muita qualidade de estudo também. Então, foi uma grande luta. E eu desanimei várias vezes. E eu arrumava as coisas. Na hora de ir embora, acontecia alguma coisa que eu não conseguia ir. Porque Deus tinha um grande plano na minha vida, né? Eu sempre falo isso, que quando Deus, ele não é a gente que escolhe ele, é ele que nos escolhe. O que nos resta é aceitar. E feliz é aquele que aceita, né? Sim. A intervenção do Senhor na nossa vida. Claro. Então, assim, nessa época eu trabalhei mais ou menos uns 8 meses com meu avô. E um senhor lá, ele ia tomar pinga lá na mercearia. E ele era muito simpático. E ele me via e eu era muito feliz, né? Eu pegava o açúcar, recarregava as gôndolas e assim vai. E ele chegava e falava assim, quanto que você ganha por mês? Ele me perguntou. Aí eu falei assim, eu ganho R$5 por dia. Ele olhou para mim, R$5 por dia? Isso era 95. Mas era muito pouco. Era pouco. Mesmo que era 95, E eu trabalhava de domingo a domingo, das 6 da manhã até as 19 horas. Era bem exaustivo. Mas assim, eu era muito feliz. Ele falou assim, cara, mas como que pode você ganhar tão pouco e ser tão feliz? Aí eu olhei para ele e falei, não sei, eu sou feliz, né? Ele falou, não, você precisa trabalhar comigo. E começou. Só que como eu morava com meu avô, eu tinha um constrangimento de falar para ele que eu ia sair, né? Aí um dia eu perguntei, o senhor se importa de eu morar na sua casa, que eu preciso morar na sua casa, e posso trabalhar fora? Ele olhou para mim e falou assim, meu filho, você merece coisa melhor. E assim começou. Eu fui vender torneira com esse senhor. Ele vendia torneira? Material de construção, né? Mas o meu negócio era vender torneira. Uhum. Só que a nossa torneira não era um bom negócio. Só que como eu não tinha plano B, eu só tinha aquilo para vender. Então, eu visitava Cuiabá inteiro, né? Passei muitos perrengues aqui em Cuiabá. Enfim, aí depois disso, essa semana até estava lembrando, né?
que uma amiga nossa, que hoje é uma pessoa muito querida, uma vez eu cheguei em casa tão suado que meu carro não tinha ar-condicionado, era uma coisa muito, né, precária. E ela falou assim, mas esse rapaz aí, que era falando para minha esposa, que é hoje minha esposa, né? Ele é muito bonitinho, ele não merece ficar fazendo isso na rua não, eu vou ajudar ele. E o marido dela trabalhava na Gazeta, né? E ela me perguntou, você aceitaria? Eu falei, claro que eu aceito. E ali foi uma grande diferença na minha vida. Por quê? Lá na Gazeta eu tinha um local para que eu podia ir todos os dias, eu tinha uma rotina e eu fui o melhor vendedor de propaganda. Diferente do que tá na rua. Não, eu também ficava na rua, mas quando você tem uma estrutura para te um acolher, escritório, você tem um é igual ponto, aqui. né? Aqui é um canal é um veículo de comunicação. Então, se você tem uma estrutura para receber o seu profissional, você acaba dando uma qualidade de vida para ele. E assim foi. Então, eu me tornei o melhor mesmo da Gazeta, da rádio, né? E aí teve uma história, aí eu fui trabalhar na TV, Cidade Verde na época. Aí... Sempre na parte comercial? Sim. Isso foi em 97, mais ou menos. Só que apareceu um grande presente de Deus na minha vida, que foi a Colchões Ortobon. Eu entrei naquela indústria como vendedor reserva, eu me tornei um gerente comercial... Depois da Gazeta. 98, mais ou menos. 98 porque foi o ano que eu casei. Uhum. Então eu fui para a Gazeta, eu fui para a Ortobon e ali foi um grande presente porque lá eles acreditaram em mim, eles investiram em mim. Ali eu fiz curso do Dale Carnegie, na época ninguém falava nisso. Eu fiz já. Então, mas para aquela época era algo eu fui fazer em 2009, mais ou menos. Pois é, isso foi em 98 e para mim foi muito bom, né? Aí eu fiz grandes estudos, fiz alguns cursos e tal. E... quando foi 2008, eu saí da Ortobon. E apareceu essa oportunidade de eu montar o meu próprio negócio, que hoje é a Sandrin Móveis Planejados, né? E com toda a simplicidade você ficou também. Esse período até 2000? Eu fiquei muitos anos lá no Ortobon, tá? E assim, eu tinha muita dificuldade para dizer assim, eu era o melhor porque eu achava que era um pouco petulante, né? Mas eu acho necessário falar isso também, porque a minha simplicidade tudo que aconteceu na minha vida não é porque eu sou bom, de maneira alguma. É porque Deus tem misericórdia sobre a minha vida, tá? Então, assim, aí depois que eu fui para o ramo de móveis planejados, eu entrei com uma missão de deixar minha esposa lá. Mas eu acabei me apaixonando pelo ramo, né? Então, voltando um pouco no Ortobon, eu consegui também ser o melhor gerente comercial do Brasil, que a fábrica tinha 17 fábricas no Brasil, e a nossa aqui de Várzea Grande, que não é Cuiabá, Várzea Grande, eu era o melhor do Brasil. Então eu ganhava prêmios e tal. Aliás, eu fui até dispensado porque meu salário era muito alto na época. Sempre tem isso, né? Uhum. Aí depois disso, eu comecei no ramo do planejado. E hoje também, para quem me ouve aí ou me conhece, sabe que hoje a nossa loja Sandrin é a loja que é mais expressiva no Brasil de faturamento, não de tamanho, que não é maior, mas nós conseguimos ter um resultado também. Agora, por que isso? Porque eu sempre levei muito a sério minhas coisas, né? E não tem segredo. Às vezes as pessoas falam assim, qual que é o segredo? O segredo é você acordar cedo e fazer o que é certo. Sim. Você pode ser incompetente, mas se você acorda cedo e faz o que é certo, você já está lá na frente. Não existe uma receita. Não, você tem que fazer isso. Não. Existe bom senso, existe intenção. Né? A nossa empresa está no mercado há 17 anos, a de planejado. E eu sempre falo o seguinte, que o segredo é você ter boa intenção. Por quê? O problema ele vai existir. Você fazendo o seu podcast que vai existir algum problema, você na sua função diária tem problema, mas a pergunta é, a sua intenção é boa? Porque se a sua intenção for boa, por mais que tenha uns intempéries da vida, vai dar certo. Porque o que importa é o que o seu coração tá pedindo e tá querendo, né? Porque igual no meu caso, eu vendo um produto que ele é uma produção de projeto, um atendimento, uma logística, uma entrega e uma montagem. Olha quantas pessoas se passam. E além do pós, né? Que tem que ser bem feito nesse... Muita gente. Como foi, Fábio, essa virada de chave aí de você ter construído uma carreira dentro da Ortobon, numa empresa, e você decidiu entrar nesse mercado? Qual foi o... Bom, essa pergunta sua é excelente. Quem está ouvindo vai entender por que ela é excelente, né? Na verdade, eu não escolhi nada. Eu fui mandado embora. Que é uma grande diferença. E eu fiquei desesperado. E eu pensei assim, como que eu vou me recompor no mercado? Na época, eu tinha um filho de 4 anos, uma filha de 8 meses...
conta para pagar, minha casa construindo, um acerto que foi extremamente baixo e eu pensei assim, o que vai ser da minha vida? Esse é um grande erro, né? Porque, na verdade, assim, quando a gente tem uma grande mudança, nós como cristãos, nós temos que entender que há um mover de Deus na nossa vida. E quando você se desespera, você está comprovando que você tem dúvida. Sim. E nesse desespero, o que acontece? As coisas param, né? Então, assim, mas eu já me consertei com Deus, né? Falei, Deus, me perdoe por toda aquela ansiedade, aquela insegurança, né? Mas aí, o que aconteceu? Um grande amigo meu, o Joemir, que é uma pessoa que é uma bênção na minha vida, eu tenho muito pouco contato com ele, mas é uma pessoa muito bacana. Esse cara me escolheu para comprar a maior loja de planejado de Cuiabá. Que, para vocês terem uma noção, é naquele prédio da Crepaldi, lá na Isaac Povas. A nossa loja era ali, não é mais, né? Uhum. Então, quando eu vi aquele negócio imenso, eu falei, eu não vou comprar, eu não vou me meter num negócio desse. Mas como eu estava muito sem perspectiva, eu falei, o que eu vou fazer, né? E ele me chamou e falou assim, eu escolhi você para comprar minha empresa. Por quê? Porque você é um cara que tem uma boa história, você é um cara honesto. Então, você vai trabalhar com o seu trabalho. Você vai pagar com o seu trabalho. Se pagar com o trabalho, eu até vou arriscar. E entrei. E na época era um valor muito alto. E eu pensei assim, será que eu dou conta? Em 2 anos, eu paguei ele total. Aí eu comecei a minha história de querer mudar, de querer ir para outro canto. Mas primeiro eu honrei totalmente com ele, né? Ou seja, era um ramo que ele não queria mais tocar e é um ramo que eu precisava ter. Por isso que eu falo, né? Às vezes o incômodo para um é uma bênção para outros. E eu queria pegar um gancho no que você falou, né? De que quando você confia que a sua vida, né, tá nas mãos do Senhor e que Ele tem um plano para aquilo, e às vezes você fala, às vezes aquilo que parecia ser algo, eu construindo casa, com filho pequeno, conta para pagar tal, fiquei desempregado. Mas talvez você não teria construído a história que a gente vai conhecer agora na Sandrine se você não tivesse sido mandado embora, porque você não ia sair. Talvez você ia ficar acomodado lá, porque era o melhor do Brasil, porque não sei o quê, e talvez você não teria essa oportunidade naquele momento, né, de pegar essa oportunidade lá. Mas o que a sua... Às vezes eu tenho isso muito forte na minha vida também, né, e a história um pouco parecida. O caminho que a gente traça, a jornada que a gente tem na vida, nos prepara, nos capacita sempre para um salto maior, né? Que eu acho que foi o que aconteceu com você. O quanto a sua experiência na Ortobon, que também, né, tem um público muito parecido, né? Sempre uma pessoa que tá mobiliando casa, o quanto você acha que essa jornada aí te preparou para esse desafio? Eu quero fazer uma analogia bem rápida. Eu tenho 48 anos. Eu sempre fui apaixonado em ter uma moto. Mas eu não conseguia nem ter uma bicicleta na época. E aquilo me frustrava muito. Uhum. E quando eu fiz 25 anos, meu filho tinha 1 aninho mais ou menos. Acho que ele tinha nem 1 ano. Eu consegui comprar uma moto muito bonita. E eu me lembro que eu peguei o carro do amigo meu, fui buscar essa moto e trouxe para Cuiabá. E eu descarreguei essa moto, eu dei partida nela e dei uma volta nela. Quando eu dei uma volta nela, eu dei aquela arrancada, vi aquela sensação, Deus falou comigo assim, você entendeu por que você não poderia ter essa moto antes? Então, assim, todas as frustrações, todas as vontades, quando ela não vem na hora que a gente quer, é um sinal que você não está preparado. Quando você falou que, mas se você não tivesse sido mandado embora, você estaria lá até hoje, você está coberto de razão. Porque o meu comportamento, eu sempre fui de muito honrar, né? Uhum. Então, como eu era muito grato pela história que a Ortobon me proporcionou, talvez eu estaria lá até hoje, sinceramente. Mas, como Deus tinha algo muito maior para a minha vida, foi necessário me tirar aquilo, né? Sim, sim. Isso é até bom a gente falar e deixar bem firme aqui para você que está ouvindo aí, assistindo, que... Se você está passando por um momento difícil de mudança, o que acontece? Todos nós passamos alguns períodos para nos confundir de frustração, tá? Então, a gente só consegue conquistar algo muito melhor e muito maior quando a gente tem uma ruptura na vida. Qual que é a ruptura que você está passando agora? Seja emocional, financeira, espiritual, profissional, não importa. Então, se você está triste, desanimado, com alguma mudança, pode ter certeza que através disso vai vir grandes coisas. Mas tem um detalhe também. Tem pessoas que não pensam assim. Tem pessoas que tudo que acontece na vida começa a se martirizar, começa a se autoflagelar, né? Eu não tenho sorte,
por que eu estou passando por isso. E a gente tem uma geração cada vez mais sensível a isso, né? Cada vez mais fraca nesse sentido emocionalmente. Hoje, por exemplo, se você chamar a atenção de alguém, há uma ofensa, né? Sim. E na nossa época, eu não sei sua idade, você deve ser mais novo que eu. 42. 42, você é mais novo que eu. Assim, a nossa época, o cara te dava porrada. Eu tive um patrão que me batia. Ele me dava chute, você acredita? E eu não achava ruim, não. E eu gosto dele até hoje. Aí fala assim, mas como que você... Não, assim, a gente tem que começar a parar de frescura. E foi um cearense bravo que chegou a me puxar pelos cabelos. Eu era uma criança, tinha 12 anos. E ele, você tá fazendo coisa errada, seu cabo. E pegaram meu cabo. E tá tudo certo. Só que se você fizer isso, você vai preso, você vai algemado. Sim. Tá? Então, assim, essa geração realmente ela está sendo preparada para ser cada vez mais fraca. Por quê? Porque não pode se frustrar. Mas a culpa é nossa mesmo. Porque, por exemplo, se eu falei que eu apanhei do meu chefe, eu não quero que meu filho apanhe. Então, eu já vou lá e defendo ele. Uhum. Então, assim, aquilo que nós sofremos, nós fazemos de tudo para os nossos filhos não sofrerem. Em todas as áreas. E isso acaba estragando. E ele não vai conseguir ser forjado como a gente foi. Né? Exato. Então, assim, essa questão de você falar assim, se esse processo me preparou, sim, com certeza. Mas junto com isso vem a maturidade. Quando vem a maturidade, vem também o bom senso. Então, não há nada mais elegante, não é a roupa que você veste, não é a sua postura, não é o carro que você anda, mas é a sua elegância de achar que tudo é bom, que tudo é possível, que você não fala mal de ninguém. Olha, é uma frase que eu falo muito. Quer ser um homem elegante? Não participe de conversa fiada. Não colabore com conversinha tola, né? Eu não sei se você está reparando, mas essa geração está tendo alguns adjetivos. Até o pessoal que está me ouvindo vai ficar bravo, mas... Ô pai, ô velho, ô viado, desculpa o termo, mas é assim que está sendo chamado. Então, assim, isso não entra na minha cabeça. Você tem que ser chamado pelo seu nome, com respeito, tá? Então, assim, essa geração cada vez mais está deixando uma forma que está denegrindo a sua imagem como homem. Eu tenho um filho de 7 anos, né? E a gente ensina ele a falar Senhor. Deixa eu falar com alguém, a gente tem que falar Senhor. Às vezes ele no dia a dia, ele fala assim, ô pai, você... Eu falo, o quê? Não entendi. Aí ele já se toca na hora, certo. Né? Já certo. E esse respeito é realmente importante, né? E tem um ponto nessa questão, quando você falou, pô, a gente precisa se dedicar, a gente precisa ser aplicado, a gente precisa ter disciplina e tal. Quando você se envolve muito com essas conversas tolas, com essas coisas, você está gastando o seu tempo. E hoje também, as pessoas... Elas gastam tempo com coisas fúteis, com coisas que não edificam nada. Demais. E reclamam da vida, né? Olha, há pouco tempo eu escrevi um livro, foi lançado. Inclusive foi lançado... Trago ele aqui para a gente apresentar. Ele está aqui porque o Guilherme falou que ele está aqui. Ah, legal. Mas se você permitir depois, eu não ia fazer isso, mas já que eu falei do livro, de repente eu posso até mostrar. Claro. Esse livro ele é um livro muito bacana porque mostra muita superação, né? É óbvio que tem pessoas que teve problema muito mais sério que o meu. Mas dentro do meu contexto, da minha realidade, eu acredito que você que é jovem, que vai ler, está tendo um resultado muito positivo. Qual o nome do livro? É A Saga de um Guerreiro. Então, assim, ali mostra muito que um homem, para ter sucesso, ele tem o direito de ficar triste apenas 5 segundos. Então, hoje você percebe que você fala alguma coisa, eu não falo mais com fulano. Ele me magoou. É 5 dias, né? Não perdoo mais fulano de tal. Rapaz, eu recebi um presente. Sabe qual que é? Eu tenho uma facilidade em perdão tão grande. Eu tenho 48 anos. Hoje não tem ninguém que eu falo assim, eu preciso me acertar com ele. Olha que bênção. Isso é uma bênção. Agora, é óbvio que na sua história pregressa, quando você começa a prosperar, você começa a incomodar muita gente também. Isso é muito comum. Uhum. Tem pessoas que geram algum comentário, né? Perdoo todas, não convivo com elas, mas eu quero dizer que eu não tenho nada contra, tá tudo certo. E eu entendo, né? Que há um incômodo mesmo, isso é muito natural. Então, quando você se ofende, que fulano falou uma coisa a seu respeito, que você não fez tal coisa, nós não podemos nos magoar. E quanto mais explicação você dá, é pior. Eu acredito que a nossa vida, o nosso comportamento é uma prova do que você faz, né? Não é o que você fica falando.
Ah, eu sou bom. Ah, eu sou um servo do Senhor. Paz do Senhor. Isso é bom? É. Mas a postura que mostra se você é um cristão que é bom ou não, né? Como que é lá no dia a dia, no trabalho, né? Isso aí que vai te fazer diferente. Não é o que você é dentro da igreja, o que você é em determinadas bolhas, né, em círculos de amizade. É o que você é no dia a dia, no seu trabalho. Exato. O que você é na hora que alguém te magoa, o que você é na hora que... Exato. É isso assim que você tem que mostrar. E como que foi? Você, por mais que tenha alguma similaridade, talvez, mas era um outro mercado, né? Era uma outra coisa. Mercado, era uma empresa que já estava rodando. E como foi esse novo desafio? Olha, eu digo para você assim que hoje a conta não fecha, né? Hoje o resultado que Deus nos deu, eu não consigo entender. Porque Ele é muito bom, porque Ele é misericordioso. Então foi muito difícil. Pensa, eu sendo no ramo, entrar em outro ramo sem entender nada, conseguir conquistar o mercado e manter isso durante tantos anos, entende? Hoje a nossa empresa, com 17 anos, nós não temos nenhum reclame aqui. Eu gosto de dizer isso porque para minha função não é difícil, é impossível. Se você colocar lá Sandrin Cuiabá, não tem nenhuma reclamação. Agora, dizer para você que não teve problema, claro que teve. Veio uma peça errada, veio uma montagem que às vezes o cara não estava bem. Então, assim, mas todos os problemas nós resolvemos. Não tem passividade nisso. Sim. Então, nós passamos muitos desafios, tá? Nós tivemos funcionário que nos enganou, nós tivemos pessoas que vieram de outro estado apenas para ser meu funcionário, mentindo que queria entrar no meu mercado para ser meu concorrente. Teve pessoas que geraram muitos problemas, mas tudo isso, hoje eu vejo que é as mãos do Senhor, né? Porque através de tanto problema, a gente consegue ter mais subterfúgio para ter resultado. Então, os nossos problemas são bons, a verdade é essa. Ele vai trazendo maturidade e melhoras, né, para o processo, né? E assim, né, eu falo o seguinte, para você ser um empresário com resultado, primeira coisa que você tem que ser feliz, né? Que grau de felicidade que você tem para fazer o que você faz? Como que você acorda? O que você faz pelas pessoas? Eu sou um ser humano que eu amo gente. Rapaz, eu tenho uma facilidade para amar pessoas absurda. Tanto é que a nossa empresa, quando eu atendo um casal, a gente sai do foco da venda. Eu tenho dificuldade de falar do meu produto. O cara conta do filho dele, eu conto da minha vida. Eu sou um teólogo formado, né? Eu falo do meu curso. Eu tenho um projeto chamado Homens de Verdade, que acontece todas as terças-feiras. Eu falo sobre ele. E ali na minha empresa é um local onde a gente prega a palavra para muitos homens, para muitas famílias, na verdade. Uhum. Então, aí eu entendi, sabe o quê? Que eu não tô lá para vender móveis. Eu tô lá para amar as pessoas, que automaticamente Deus vai trazer a minha necessidade, entende? Então, todo mundo que fica focado apenas em ter resultado financeiro, tem. Mas tem prazo. Agora, tudo aquilo que você planta na vida de alguém, de uma família, de um amigo, de uma pessoa que está precisando, pode ser tão banal para você. Por isso que eu falo que o homem ele não pode ser conivente com tristeza. Se vem alguém aqui no seu podcast que está triste, você tem a oportunidade de tentar entender se você pode ajudar a pessoa ou não, sabe? Sim. Então, nós perdemos a oportunidade. O que Deus nos pede sempre seja atencioso, ame, faça o que é para ser feito, né? E a minha história é isso. Eu tenho muita facilidade para lidar com as pessoas, eu amo fazer isso, né? E quando você faz algo que você gosta, apesar de que tem dentro da minha função tem coisa que eu não gosto, pô. Sim, sim. É óbvio. Mas faz ali parte tem montagem, do processo, tem... Eu amo vender, mas... Se falar de financeiro, por exemplo, administrativo... Mas tem que produzir e entregar. Não, essa coisa aí até é meio que automático, tem cada um para função. Uhum. Mas, por exemplo, Fábio, você tem que ir lá e tem que administrar. Eu já tenho um pouco de dificuldade. Porque normalmente o vendedor ele é mais agitado, né? E eu entendo que no dia a dia, assim, no início, como todo início, o empreendedor ele é meio que tudo, né? Ele faz tudo, né? E aí, conforme a empresa vai crescendo, é claro, você vai tendo as pessoas, você acaba delegando, né? Como que era a sua função na empresa quando você adquiriu ali, que você topou o desafio, que eu acho que você fazia meio que tudo, né? E até essa parte chata de administrativo financeiro. E como que é a sua rotina hoje lá? Então, como nós compramos uma loja muito sólida, ela já tinha todas as estruturas. Só que é óbvio, eu na minha maturidade, eu me meti em todas. Isso é muito comum. E era necessário para conhecer também, né? É muito comum. Mas aí você vai colocando algumas peças-chave em cada função. Hoje eu tenho minha esposa, que é minha financeira, que é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa que... A minha esposa é uma pessoa encantadora, é muito fácil trabalhar com ela.
Então, assim, aí tem o administrativo, que é o Michael, aí tem uma moça que eu acabei de contratar também, que é muito capacitada, que vai mexer mais na parte técnica, aí tem o Kleber, que é o chefe de montagem. Mas a diferença de antes para hoje é assim, que hoje eu tenho literalmente uma confiança de delegar essa função. Quando acontece algum enrosco de cada departamento, é óbvio que eu sou o cabeça, né? Responsável ali. Mas assim, a constância disso é muito menor. Antes era qualquer coisinha eu estava atuando. Na verdade, me metendo. Hoje não. Hoje eu fico na minha fazendo minha função, né? Então, tudo na vida, né, que você foca, eu sou focado em captar recurso. O que é captar recurso? Eu sou o cara que eu vendo muito, né? Com toda a simplicidade, hoje a gente tem um conhecimento muito bom em Cuiabá porque eu tô aqui há muitos anos. E aquela coisa, na minha função, desde que eu comecei, apenas eu e mais 2 lojas que são existentes. Isso é muito sério. Então, todas as outras, elas fecharam. Então, se eu tenho uma permanência, por isso que eu falo, tudo que você for fazer, você tem que ter constância. Eu passei pelo menos 5 períodos que eu quis parar, mas eu não parei. Então, nós, como empresários, na nossa história, tem situações que você quer parar, mas a constância era muito importante. O acreditar é muito importante. Agora, eu estou no momento que eu estou conseguindo me manter legal no mercado, né? Agora, dizer para você que sempre foi fácil? Não, nunca foi fácil. Mas sempre teve um Deus que falou assim, ó, pode continuar. Eu vou estar contigo, não se desespere. E assim foi. E um segredo também, que esse eu quero contar, que pode servir para muitos, sim, porque independe de função. Todos os dias nós lemos uma palavra na minha empresa, uma mesa um pouco maior que essa, onde tem a nossa estrutura, e ali a gente lê a palavra e faz uma oração todos os dias, incansavelmente, de segunda a sábado. Eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, que é o motivo da gente estar no mercado. Esse é um recado que eu dou para você que tem empresa, né? Às vezes você entra, você sai, você não conversa com seu funcionário, não fala com ninguém. E a gente tem esse papel de conversar, tentar entender. E eu sou uma pessoa que eu sou muito de paz também. Eu não gosto de conflito. Eu tenho um defeito muito grande. Eu tenho intolerância para reclamação. Mas é muito grande. Eu preciso até melhorar isso. Sim. Então, assim, você está com problema? Senta aqui. O que vai fazer para resolver? Ah, mas eu quero te contar. Não, eu não quero ouvir, eu quero resolver. Porque se a gente tem esse comportamento, a gente pega um assunto e elimina. Pega um assunto e elimina. Você nunca tem problema. Sim. Não que você nunca tem problema, mas você vai renovando os seus problemas, mas os outros vão sendo eliminados. Você vai sendo rápido na solução, né? E foca na solução e não no problema. Que eu acho que é o que interessa, na verdade, né, Rodrigo? Legal. E bacana esse trabalho, esse momento que vocês têm ali de fé, de oração diário. E eu queria, até aproveitando isso, eu queria entrar nesse assunto que eu acho que é o grande desafio do empreendedor. Quando o negócio começa a crescer, ele precisa delegar. E a gente sabe que mão de obra está cada vez mais difícil. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande em você recrutar, encontrar as pessoas certas e maior ainda de você conseguir fazer com que aquela pessoa permaneça. Né? E aí tem que ter um jogo de cintura bem grande. Como que você lida com esse desafio? Então, eu gosto muito quando alguém sai da minha empresa para fazer algo melhor que ela faz, né? Então, o que me incomoda é quando sai uma função para trabalhar na mesma função em outra empresa. Aí é uma incapacidade minha. Uhum. Então, se eu gerei um sentimento no meu funcionário que ele pode ganhar mais outra empresa, então a minha empresa ela é deficitária, né? Ela é deficiente. Uhum. Agora, quando chega alguém e fala assim, Fábio, eu estou saindo da sua empresa para montar uma concorrência contigo. Eu acho legal. Eu preparei alguém para fazer. E é óbvio, a gente não pode ter esse apego, né? Nós temos que ter uma rotina onde você fica livre. Você não pode ser escravo de funcionário. Não tem essa possibilidade. E aquilo que eu te falei, né? Como eu não tenho mágoa, eu tenho essa facilidade de perdão. Então, eu acho interessante isso. Porque eu não sei, mas só na parte de planejado, eu acredito que já passou umas 400 pessoas na minha mão, né? E todas elas, depois, ficam muito meus amigos. Hoje tem vendedores que estão na concorrência há mais de 10 anos, que até hoje manda mensagem para mim, né? Uhum. Mas que bom te ver, que bom que você tá não sei o quê. Então, assim, se o ex-funcionário faz isso contigo, sinal que ele não tem mágoa, né? Claro. E eu lido muito bem com isso, tá? Você parece ter um perfil bem pacificador também do ambiente. Cara, assim, ó...
Tem uma senhora que ela começou a trabalhar conosco agora, ela é uma graça. E quando foi hoje, ela passou mal. A pressão dela foi 25/17. Eu nunca vi isso. Para mim, era uma pressão que já ia, né? Uhum. Só que ela é uma mulher que ela potencializa muita coisa. Você fala uma coisa para ela, na hora ela capta, ela pega. Aí eu acho legal contar sobre isso, porque na segunda-feira um funcionário meu fez aniversário. E ela trouxe um bolo, ela faz bolo. E ela chegou chorando, dizendo que o bolo tinha estragado, porque ela veio de Uber, o Uber freou e o bolo entortou. E eu olhei para ela e falei assim, fique em paz, nem que a gente corte ele tudo errado, mas o importante é que você trouxe, ele vai ficar feliz, né? Não, mas não é possível, traz o bolo lá. E esse meu funcionário que fez aniversário, ele é tão disperso que ele não vai nem ver, né? Mas foi dito e feito. Ela pegou, colocou o bolo todo torto, né? E ele pegou lá e cantamos parabéns pra ele. Ele pegou um negócio pra cortar. Aí ele cortou assim, eu só olhando pra ela. E ela foi falar. Eu falei, não fala nada. Aí ele pegou, cortou. Aí ele tirou o primeiro pedaço. Ó, chefe, pra você, não sei o quê, não sei o quê. E ela ficou assim. Daqui a pouco ele cortou o bolo inteiro. Ele nem viu. Aí eu falei assim pra ela, você tá vendo como você potencializa? Você tá vendo como você vai lá na frente já sofrer? Uhum. Não faça isso. Então nós temos um papel, você com seus funcionários, sim. Todos nós como homem, é de deixar as pessoas libertas de prisão. Hoje as pessoas elas são muito aprisionadas. Questão emocional, toque, pessoas psicóticas, pessoas ansiosas, depressivas. Nós temos um papel que nós temos que acalmá-las. Mostrar que existe um mundo que você pode ter paciência e que você pode viver livre. Né? Eu determino viver com paz. Então, o problema ele não vai roubar minha paz. O problema, eu vou olhar para ele e falar assim, ó, você não tem importância. Fica na sua aí. Agora tem gente que pega um probleminha e fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Nós temos que focar. O que você precisa resolver o problema? Eu preciso de dinheiro. Então vai atrás de captar recurso. Não adianta você ficar falando do problema. Agora tem uma coisa. Assuma os seus compromissos. Esses dias foi um rapaz falar comigo, que eu tenho um projeto Homem de Verdade, e ele chegou lá, esses dias não, ano passado, mas faz pouco tempo, e falou assim, ô seu Fábio, eu queria falar com o senhor, eu tô com um monte de problema, eu não tô dormindo, qual que é o seu problema? Eu tô devendo para agiota, eu tô devendo para não sei quem, eu tô devendo para não sei quem lá. Senta aí, quanto você ganha? Eu ganho tanto. Você deve quanto? Para quem? O banco, aí foi anotando. Acho que era 7 credores. Aí eu falei assim, primeiramente, qual que tá roubando mais a sua paz? Não, esse é agiota, que normalmente é agiota, né? Então você liga para ele e fala assim, é o seguinte, eu vou te pagar R$50 por mês, mas eu vou te pagar. Você pode ter certeza. Aí você vai ligar pro outro, você vai ligar pro outro, você vai ligar pro outro. Beleza. Quando foi agora, rapaz, em janeiro, ele chegou e me falou, seu Fábio, eu não sei o que aconteceu. Você acredita que eu consegui liquidar com todo mundo? É isso aí. Não tinha ação, né? Ficava Cara, fica falando que você tem conta. Mas você sabe que assim, ó, quando você reclama mais da questão financeira, mais satisfação você tem que dar para os outros. Quer ver um exemplo? Sim. Você vive falando que você não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, tô apertado. As coisas... Quando você faz uma viagem, você fica constrangido. Você fala assim, cara, eu reclamei tanto que eu não tenho dinheiro, que agora eu não posso postar nenhuma foto. Uhum. Né? Agora, quando você não deve satisfação para ninguém, desde que você seja um cara honesto, você pode viajar, você pode postar, você pode andar com um carro bom, você pode... Não é verdade? Então, assim, os problemas, 90% nós que criamos, cara, você pode ter certeza. Agora, assim... vem umas coisas na minha cabeça que fica martelando um mês, né? E eu digo para você que 90% das doenças, 90% da questão financeira, 90% da tristeza, ela primeiramente começa aqui, ó. Antes de você ser triste, devedor e com grandes problemas e de doença, ela começa aqui na nossa mente. Porque a doença ela não existe, ela é criada. Você é melancólico, você é depressivo, você é reclamão, você traz algo muito pesado para sua vida até que vira verdade. Não é isso que acontece? É isso. Eu digo assim, ó, para você ser um milionário, a primeira coisa que você tem que fazer é você agir como ele sem um centavo na conta. É muito difícil. Quer ver uma coisa? Eu, quando tinha 16 anos, eu era um cara quebrado. Mas sabe o que eu fazia? Eu pagava a conta de todo mundo. E eu era criticado e falava assim, ó, você é um coitado, cara, você não tem dinheiro para nada. Eu queria pagar, eu achava que eu tinha que pagar. E vou dizer para você... Já era a postura de... Até hoje eu pago conta.
O povo até brinca, né? Quando eu vou em podcast, falando, então você vai pagar conta? Eu pago conta mesmo. Porque assim, ó, acontece situações... Então, se a gente saísse para poder almoçar, a gente ia... Vambora. Ia dar trabalho, porque eu também tô sempre na fila do que vai pagar. Maravilhoso. Você é próspero. Você é próspero. Então, assim... E é uma condição financeira que não nos faz falta, porque não que você está se exibindo. Sabe, eu vou te explicar, isso tem lógica, tá? Eu vou te dizer qual que é a lógica. Você convida, você gosta de um restaurante bom. No meu caso, eu gosto. Eu vou até um restaurante bom, mas às vezes a pessoa que eu convido não tem condição. Claro. Só que a pessoa já senta ali constrangida. Cara, eu preciso pagar e não sei o quê. Aí pede uma comida mais em conta. Aí eu vou pedir um vinho, que eu gosto de tomar um vinhozinho, bem pouco, mas eu tomo. Aí o cara fica assim, puxa, eu vou... Pra não ter problema, fique em paz. Essa conta é minha. Não que eu queira me aparecer. Não, mas você é meu convidado. No dia que você me convidar, fica a seu critério se você vai pagar a conta pra mim ou não. Então, assim... Esse dinheiro, meu irmão, nunca me faltou, sabe? E a gente não pode, você não vai ficar rico falando, não vou sair com a minha família, não vou pedir uma pizza. Não, você tem que trabalhar ficando rico. Você tem que... Faz uma conta. Eu não vou pedir a pizza que eu pedi por uma semana. Sei lá, R$100. Eu não vou andar menos com o meu carro. 10 litros. Faz isso vezes 12 meses. Vai dar R$4.000. Com R$4.000 você não vai ficar rico, não. Mas se você captar 10 a mais por mês, 5 a mais, guardar aquele dinheiro, ser um cara correto, focado, você tem que ter um desejo que queima no seu coração. Todo ser humano tem que ser assim. Não importa o que você queira, não precisa nem ser financeiro, mas o ser humano ele precisa ter uma vontade intrínseca de ter algo, uma viagem, uma roupa, um cabelo. Ele precisa desejar uma moto, seja lá o que for, porque todo desejo ardente você conquista. Vamos depender aqui da questão financeira. Você tem que ter os objetivos e as metas para que aquilo te mova, né? Eu digo o seguinte, se não está escrito aquilo que você quer, qualquer coisa tá bom. Né? Esses dias foi um rapaz na minha empresa, eu sou uma pessoa que gosta muito de carro, né? E ele sempre se aconselha comigo. Que carro que eu compro? Meus amigos tudo perguntam. Aí ele chegou e falou assim, eu não sei se eu compro o tal carro ou o tal carro. Só que um era totalmente diferente do outro. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara... Qualquer carro vai servir para você porque você não tem objetivo. Não, eu te falei, não, ou é um ou é outro. Ou você vai comprar esse que é mais em conta, ou outro. Não tem essa possibilidade. Ele olhou para mim, você está coberto de razão. Eu falei para ele, seu carro tem que ter ano, tem que ter cor, tem que ter modelo, tem que ter valor, tem que estar no seu celular e você dizer assim, nem que eu ande a pé, eu vou guardar esse dinheiro até comprar. Assim que a gente conquista as coisas. Aí o mundo começa a mexer de acordo com aquilo que você deseja. Porque se tem uma coisa que Deus gosta, é de homem de atitude. Sim. Deus não gosta de gente perdida, não. Tá bom aqui, tá bom ali. Não, tem que ser aqui. Né? E é bem aquele versículo, né? Não pode ser nem frio nem morno, né? E aquilo que você falou, para quem qualquer coisa me serve. Não, exatamente. Você tem que ter os objetivos ali definido. Queria pegar o gancho nisso que você falou agora, que eu acho, e queria entender um pouquinho, né, esse exemplo que você deu dessa pessoa que você aconselhou que estava com problema financeiro. Fala para a gente, não estava programado, mas eu gostei desse projeto Homem de Verdade. Como nasceu e como funciona? Então, esse projeto é muito interessante, porque eu não queria ele. Por isso que eu falo que as coisas que é do Senhor, você às vezes não busca, você é buscado, né? Sim. Aí um dia me veio uma ideia, eu falei, poxa, eu gostaria de ter um departamento onde eu conseguisse ajudar as pessoas, nem que não fosse de igreja. Aí um dia eu estou entrando na igreja, um grande amigo meu, o Madu, chegou e falou, Fábio, eu lembrei de você porque veio uma ideia na minha cabeça da gente começar a fazer uns cultos para homem. Aí eu comentei com ele, falei assim, olha Madu, uma vez eu tive essa ideia, poxa, que bom, vamos começar a conversar. Aí veio o Thiago França também, que é uma pessoa bem, bem conhecida aqui em Cuiabá, ele é sobrinho do Roberto França. E ele falou assim para mim, Fábio, eu tenho essa vontade também. Então, as 3 ideias fizeram assim, vamos começar. Só que quando nós começamos, não tinha líder, porque todo departamento precisa de um líder. E ficaram, quem que vai ser o líder? Eu não quero. O outro, eu não quero. O outro, eu também não quero. E foi 6 meses dessa forma. Um dia, o Thiago chegou a mim e falou, Fábio, eu não consigo mais continuar porque eu tenho um curso na terça-feira. Eu falei assim, cara, vai me deixar na mão. E eu fiquei na mão. Aí ficou o Madu. Aí o Madu, Fábio, eu comecei a trabalhar, agora vou viajar.
que ele estava só em Cuiabá, ele começou a viajar externamente. Eu não consigo estar aqui às terças. Eu falei, cara, vou ficar sozinho com esse trem. E comecei. Aí foi uma terça, foi outra terça. Isso começou em 2018. Nós estamos até hoje. E ali é um departamento onde tem homens falidos emocionalmente, financeiramente, homens muito bem-sucedidos com problemas emocionais, homens depressivos, homens suicida, homens que agridem as esposas, que não agridem mais, que não usam mais droga, que não são perturbados, né? Então, esse movimento, ele acaba sendo dentro da nossa igreja, que é a Igreja Batista da Paz, que fica no Verdão. Só que ali nós falamos da palavra do Senhor sem falar bandeira de igreja, entende? E ali tem um encontro fora, inclusive. Não, é dentro da igreja, só que numa sala que não é dentro do grande salão, né? Que a nossa igreja é muito grande. Você conhece lá ou não? Não, não conheço. Então, é lá no Verdão. E assim, ó, pasme você. Eu não furo uma terça-feira, tá? Eu tenho isso como um propósito de vida tão grande que, às vezes, aparece cliente no horário, eu peço licença e vou para o meu projeto. Para o projeto que é do Senhor, né? Porque ali eu percebo que se eu parar, pode dar um grande problema. Sim, eu não sei... descontinuar. Olha, eu não posso ter essa pretensão de falar assim, depende de mim, que não depende. Não depende. Mas assim, enquanto o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Se amanhã tiver outra pessoa disponível, tudo bem. Então é um encontro, terça-feira de homens na terça-feira, toda terça-feira na igreja... Igreja Batista da Paz, que fica lá na Agrícola Paz de Barros. Próxima Arena, Pantanal. Em frente à Policlínica do Verdão. Fica ao lado do Corpo de Bombeiro. Fica entre o Corpo de Bombeiro e a Todimo. É aquele prédio que tem no meio. Então ali... Aí lá são homens que estão passando por algum dos problemas que você citou e que busca ajuda e que quer melhorar em alguma dessas áreas aí. E tem aqueles homens que eles se resolvem com o Senhor e colaboram muito conosco também. Então, que acabam virando testemunhos vivos. Sim, ali, tem história ali muito pesada. Tem história ali que você olha para a pessoa e não imagina do que ela vivia, né? Então, o Senhor tem feito grandes coisas. Isso me alegra muito. Só que tudo isso que eu estou te contando, eu consegui transcrever no nosso livro. É um livro que é a minha história, é a minha autobiografia. Ali conta desde a minha composição de família, a superação, quando eu nasci em São Paulo, quando eu cheguei em Cuiabá, o que eu fiz, quando que eu me converti, o que o Senhor fez através da minha vida. E assim, é um livro que... Todos que estão lendo estão gostando muito, porque é uma leitura muito rápida, Legal. Não tem muito, né? Então, assim, daqui para frente o que vai ser, somente Deus sabe, mas se a gente nasce e a gente não faz nada para a população, não tem mérito nenhum. Nada que você conquistou financeiramente. Né? Você não tem propósito. E eu queria pegar dois ganchos aqui, no que você falou, quando a gente falou com relação a aquele momento que acha que tudo deu errado, que no seu caso foi a saída da Ortobon, né? Que poderia ser. A hora que você estava falando aquilo, eu lembrei da história de José do Egito, né? Que no momento também que parecia tudo errado, os irmãos traíram ele foi vendido como escravo, mas tem algo interessante ali que eu acho interessante quando você está lendo em Gênesis, que fala que o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele. Então, assim... O Senhor era com ele porque ele era com o Senhor, né? Então, isso foi a diferença na vida dele, né? E ele deu a volta por cima num cenário em que parecia que tudo estava tudo tava errado, né? E essa questão do propósito, né? De servir outras pessoas, como um projeto como esse, no seu dia a dia, sorrindo, dando conselho e tudo. E eu acho que um dos grandes segredos, porque quando você é próspero, sem um propósito, é algo vazio, né? E aí eu lembro de uma outra passagem no Evangelho daquele jovem rico que foi falar com Jesus, né? E Jesus falou, como é que eu faço para poder herdar a vida eterna? Ele falou assim, não, cumpre a lei lá de Moisés, né? Não matará, não matará. Não, mas tudo isso eu faço. Tá? Não, então tem uma coisa, vai lá, vende tudo que você tem e tal, e me segue, né? Aquilo ali passa uma mensagem disso. Aquele homem, ele era próximo, mas não tinha propósito na vida dele, né? E até para
para poder encerrar, que infelizmente o nosso tempo aqui é curto, eu queria algo que eu observei que tem aí na sua história de vida, possivelmente depois que você conheceu o Senhor, é a questão da prosperidade com propósito, né? Não só ser próspero por ser próspero, né? Ou para ter uma vida melhor, mas tem que ter... Então, a única coisa que tem que ser o centro das atenções da nossa vida é o Senhor, né? Quando você coloca o dinheiro como centro das atenções, você não conquista ele. É uma coisa interessante. É uma coisa tão obsessiva quando você deseja um dinheiro e poder que muitas vezes você não conquista, né? Mas as coisas de Deus não têm limite. Então, quando você vai através das coisas do Senhor na sua vida, as outras áreas, né? Tem aquela passagem que fala, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça e o restante das coisas vos serão acrescentados. Isso é o fato, tá? Eu vivo isso. Eu largo mão... Eu não nego pregar em igreja de ninguém, tá? Então, eu posso estar com 1000 coisas para fazer. Esses dias eu tinha uma viagem no outro dia cedo e eu fui convidado para levar uma palavra numa igreja. E eu pensei, cara, eu não tenho tempo. Eu falei, quer saber? Eu não posso negar. Eu vou. Então, assim, o homem ele tem que ter... O que é principal na sua vida? Qual que... eu acho que é isso, né? O propósito ali. É aquilo que você falou. Porque, às vezes, aquilo que você diz cotidianamente pode ser um plantio no coração de muita gente. Então, você não pode se negar a fazer. E é esse propósito. Eu desejo, tá? Perante você e perante todos que estão nos assistindo aí, eu desejo que Deus me dê uma condição onde eu morra trabalhando, tá? Sendo útil. Não somente na questão financeira, mas nas coisas do Senhor. E isso é muito bom, porque eu tenho vontade de fazer isso. Na verdade, não é um sacrifício. Eu tenho as minhas habilidades, mas eu tenho dificuldade com outras coisas também. Fazer evento, já não tenho muito cacuete para isso, mas pregar a palavra, dar conselho, ouvir, dar atenção, eu já tenho essa afinidade, né? Então, assim, todo mundo é assim. Qual que é o seu dom? Nós temos que saber qual que é o nosso dom. Sim. E pode ser também que o dom que eu não tenho, o Senhor vai me usar. Porque, de repente, fala assim, não, agora eu quero que você tenha tal atitude. Não sou eu que comando, mas eu tenho que dizer assim, eu estou pronto, Senhor, para aquilo que o Senhor me mandar. E eu acho que é isso que é o papel de todos nós. E a palavra fala que ele distribuiu os dons conforme ele quis, né? Conforme ele quer, justamente não é o que você quer. De acordo com a necessidade, né? Tá aí o livro? Tá, que é esse daqui, ó. Legal, é um livro gostosinho de ler. Tem sido bênção na vida de muitas famílias. Fácil, né? Pô, bacana. Bom demais. Muito Onde bom. Que acha para comprar? Então, eu fiz um evento lá em Londres. Uhum. Aí depois eu fiz um evento aqui em Cuiabá, que foi sucesso total. Eu não tinha lugar no ambiente que nós contratamos, né? Agora eu preciso me organizar, porque tem muita gente me pedindo, aí eu tenho que despachar. E eu não tenho tempo para isso. O que eu preciso fazer? Tem que terceirizar isso, hein? E eu tenho que me organizar para fazer isso. Bacana. E essa semana eu tenho que resolver essa questão. Mas, assim, isso é um legado, né? Eu estou deixando um legado aí para minha família. Claro, legal. Parabéns mesmo pela história. Obrigado pelo você, livro. Viu? E para encerrar, como sempre, deixa um recado para quem está nos assistindo, que às vezes está naquele momento que você estava quando saiu da Ortobão, está naquele momento que você estava em um daqueles 5 momentos que você estava pensando em desistir. Eu acho que deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Vamos lá, que vai ser um prazer. Na verdade, assim, você que está aí vendo isso, né? Esse momento... vem muitas coisas para te enganar. A tristeza, a frustração, como eu tinha dito um pouco no começo. E não se baseia nisso. Na verdade, nós não temos que tomar decisão quando está tudo ruim. Porque não é a realidade. A nossa vida pregressa, ela tem sucesso, tem insucesso. Mas quando você está com um resultado muito ruim, você decide as coisas naquele momento. Não faça isso. Tenha certeza que através desse momento de tristeza, de angústia, de preocupação, virá grandes coisas na sua vida. Agora, você tem 2 opções. Ou você acredita no que eu estou falando, ou você acredita que isso não é real. Então, a opção é sua. Mas uma coisa eu te digo, nós somos fruto daquilo que nós pensamos, né? Então, eu te desafio a você, nesse momento, baixar a sua cabeça. Eu posso fazer uma oração? Pode, claro. E que você ouça essa oração e que você saiba que quando Jesus curava um paralítico, um cego, ele não curava aos poucos, ele curava na hora. Então, através dessa oração, eu desejo que você seja contaminado de uma forma tão grande que o seu organismo, a sua mente, os seus olhos mudem de uma forma muito positiva. Então, coloca a mão no seu coração e somente ouça as palavras da oração que nós faremos aqui.
Pai querido, Pai Santo, em nome de Jesus, obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de estar aqui, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero pedir uma bênção especial sobre este podcast, esta empresa. Ô, Senhor, que nada falte em tempo algum, que aqui seja um local de informação que venha agradar aos olhos do Senhor. Pai, primeiramente, perdoe os nossos pecados, nos dá um coração alegre, Senhor. Cada um que está ouvindo essas palavras nesse momento, se estiver triste, preocupado, ansioso, Pai, em nome de Jesus, que haja um renovo na alma. Que esse momento agora seja um momento de restituição. Restitua, Pai, toda alegria. Restitua, Pai, tudo aquilo que foi perdido. Restitua, Pai, todo o prejuízo. E que, pelo contrário, não volte a ser o que era. Que seja muito melhor do que antes. Eu declaro sobre a vida de cada um que está ouvindo esse momento, Pai, que seja um momento de glória, que os céus se abram, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor entre em cada lar, em cada empresa, em cada vida, em cada coração. Senhor, eu sei que eu não sou digno de estar fazendo nem essa oração, mas Tu és um Deus que tem misericórdia na vida de cada um. Tenha misericórdia sobre as nossas vidas, principalmente na minha vida, Pai, porque eu sei que eu sou falho, eu sou pecador, mas em nome de Jesus, que cada vez mais nós possamos, Senhor, Te agradar. Nos dê, Senhor, um restante de sexta-feira na Tua presença, Pai. Que tudo corra bem. Eu Te peço, tira toda insônia, tira toda perturbação, tira, ó Pai, tudo aquilo que vem roubando a paz e traga um renovo que somente o Senhor pode dar. Tira toda a dependência química de remédio, tira toda a dependência química, Pai, de álcool. Ô, Senhor, é que eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desculpa ser tão comprida, Amém. mas Deus foi Amém. revelando. Amém. Amém. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado. Obrigado você. Muito obrigado mesmo e até a próxima.